Glória a Deus, mas vou compartilhar a palavra que eu ia compartilhar no domingo com vocês hoje. Coloca o tema para a gente, por favor. O tema da mensagem é como guerrear do jeito certo. Como guerrear do jeito certo. Pode diminuir um pouquinho aqui o retorno. Irmãos, a nossa vida ela é uma constante batalha, é uma constante guerra. A nossa vida são vidas lutadas, brigadas. Não existe uma pessoa nessa face da terra que leva a vida em sombra e água fresca. Não existe. O problema é que às vezes a gente acha que só nós estamos em guerra, só nós estamos passando por algum momento. Não, irmãos, todo mundo, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua batalha. Não é verdade, David? Esses dias o David me ligou, posso falar? Terça-feira, saindo para vir para o culto de oração, irmãos, para o nosso culto de oração, não, para a nossa sala de oração. O David me liga. E aí na hora eu não pude atender, depois eu vi uma mensagem dele, eu vi um carro, irmãos, dentro de uma piscina. Oxi, que trem é esse? E liguei para ele na hora. O que aconteceu? O carro dele caiu dentro da piscina, irmãos. Ele se preparando também para vir para a sala de oração, colocando as crianças no carro para vir para a sala de oração. E aí um dos filhos dele, um dos muitos filhos dele, entrou no carro, deu partida no carro, irmãos, o carro desceu e caiu dentro da piscina. Hoje, se a gente tivesse a foto, eu ia colocar aqui, porque é para dar risada, para não chorar hoje. Eu falei, não, o que mais falta, né? E o vídeo tirando, irmãos, é uma cena catastrófica. Aí você fala, que mais, né? Então, cada um na sua guerra. Cada um na sua batalha. Agora, como guerrear do jeito certo? Como guerrear do jeito certo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios é chamado de o livro ou a carta que doutrina a igreja. Efésios tem ensinamentos poderosos para a nossa vida. Efésios é uma carta para ser lida, relida, relida e relida e relida várias vezes. Ela é um enredo para a nossa vida mesmo. E no final da carta de Efésios, no capítulo 6, depois de falar sobre a questão da família, marido, esposa, filhos e etc., ele dá uma instrução final. No final da carta de Efésios, ele dá uma instrução final e ele diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do fala mais alto, do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo
no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Você pode dar um amém para essa palavra, irmãos? Irmãos, primeira coisa. Aqui Paulo é muito claro dizendo que nós vamos ter dias maus. Diga assim, eu passo por dias maus. Você passa, irmãos, eu passo. Nós passamos. Nós passamos por dias difíceis. Todos nós vamos ter ciclos da nossa vida de dias bons. Afasta aqui para mim, por favor. Afasta para mim aqui, Rodrigo. Dias bons. Obrigado, filho. E dias maus. Todos nós vamos passar, Tião. Nós precisamos estar cientes disso. Só que nós precisamos ter ciência de outra coisa. Qual é essa outra coisa? Não, vira para cá, pode virar para cá mesmo, senão aí tá bom. Não, aí tá legal. Obrigado. Nós precisamos ter ciência de outra coisa. Do quê? A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma batalha que nós travamos no mundo espiritual. Todos nós enfrentamos batalhas no mundo espiritual. Isso precisa ser claro para nós e parece que não é. Porque Paulo fala assim, olha, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, vistam a armadura. Que armadura é essa? Não é uma armadura humana de ferro, não é uma armadura natural de ferro, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando de uma armadura espiritual que nós precisamos vestir para enfrentar essas batalhas. Isso é espiritual, irmãos. Isso precisa ser claro para nós. E parece que não é. Nós não atentamos que existe essa guerra. Eu vou te explicar por que nós não atentamos. Então, existe uma estratégia do diabo contra a sua vida. Nós não pregamos palavra aqui para colocar medo em ninguém. Ah, olha o diabo, o diabo, o diabo. Não, não é isso. Porque o diabo já foi vencido por Jesus. E nós precisamos nos apropriar disso. Mas ele existe. E ele tem estratégias contra a nossa vida. Será que você já caiu em si em relação a isso? Será que você já parou para pensar no dia mau? O que está acontecendo? Nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos ter clareza na nossa mente que existe um adversário que tenta contra a nossa vida. Que tenta contra a nossa vida emocional, que tenta contra a nossa saúde, que tenta contra a nossa família, que tenta contra a nossa vida profissional. Existe um adversário que quer nos roubar da presença de Deus. E uma das estratégias que ele tem usado nesses dias é vendar os nossos olhos espirituais. Vou repetir, vendar os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque se nós estivermos com os nossos olhos espirituais fechados, nós vamos enxergar tudo do ponto de vista humano. Nós vamos enxergar tudo do ponto de vista humano. Paulo, em uma determinada carta, se eu não me engano está em Coríntios, ele fala assim, daqui por diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Então, o que o diabo ele quer fazer? Vendar os nossos olhos espirituais. Para que você comece a enxergar tudo na sua vida de forma natural. E o que ele está ensinando aqui?
Ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue. Ou seja, ela não é natural. Ela é espiritual. E quantos de nós, irmãos, sabemos disso, mas não agimos com o que sabemos disso? Você entende? Quantos de nós sabemos que existe isso, mas a gente passa o dia com os nossos olhos espirituais fechados? Passamos o dia guerreando e batalhando na esfera natural e esquecemos que tem uma vida espiritual por trás de tudo isso, de tudo que acontece. Existe um mundo espiritual atrás de tudo isso. Então, se você entregou a sua vida para Cristo, irmãos, seja bem-vindo. A partir de agora, você nasceu para o mundo espiritual. E você está entrando agora em esferas espirituais. E eu digo, irmãos, que nós da igreja, muitas vezes nós não acreditamos nisso. Tem religiões contrárias à palavra de Deus que acreditam mais no mundo espiritual do que a gente. Saem para a noite para fazer trabalhos, saem para sacrificar animais, sacrificam crianças, sacrificam humanos, sacrificam muito tipo de coisas. Por quê? Porque eles acreditam no mundo espiritual. Tem muita gente aqui que conhece o mundo espiritual das trevas, com maestria. E aí parece que quando nós nascemos para o mundo espiritual de Deus, nós ficamos um pouco desleixados no que diz respeito a isso. Deus sabe. Deus sabe, quem não sabe é a gente. E as trevas se reúnem madrugadas afora, fazem tantas coisas para adorar ao diabo. Por que nós não temos que entrar madrugadas adentro para vencer batalhas espirituais em nome do Senhor dos Exércitos? Quem está me entendendo aqui? Você está me entendendo? Então, irmãos, é tempo da gente sacudir a poeira e ir para a guerra de verdade. Mas a nossa guerra, ela é diferente, ela não é uma guerra natural, ela é uma guerra espiritual. Então nós precisamos entender que nós travamos essa guerra. Se nós não entendermos essa batalha, nós vamos lutar de forma errada. Se nós não entendermos que nós temos uma guerra travada no mundo espiritual, acharmos que tudo é natural, a gente vai batalhar de jeito errado. E se a gente batalhar da forma errada, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser derrota, irmãos. E não é isso que Deus tem proposto para nós. Então vamos lá, primeira coisa que nós precisamos entender: nós somos seres trinos. O que isso significa? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu e você, nós somos seres trinos. Trinos. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ou seja, irmãos, nós somos seres trinos, nós somos um espírito, temos uma alma
e habitamos em um corpo. Tenha essa consciência. Nós somos espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos nesse corpo. E esse corpo ele é temporário. Ou nós morreremos e esse corpo volta para o pó, ou nós passaremos pelo arrebatamento e teremos um corpo glorificado. Não passaremos pela morte física. Quem está entendendo? Então, irmãos, primeiro nós precisamos entender espírito, alma e corpo. Nós somos assim. Só que muitos de nós guerreamos e batalhamos o dia inteiro na esfera da alma e do corpo. Guerreamos guerras naturais. Tentamos vencer as nossas batalhas emocionais, mas nós esquecemos que o que rege a nossa vida é o mundo espiritual. O que rege a minha vida e a sua vida, as nossas emoções e o nosso corpo é a nossa vida espiritual. Nós não podemos crer diferente disso. E Paulo está falando aqui, que nós lemos em Efésios. Sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é espiritual. Então nós passamos o nosso dia lutando para vencer a nossa vida emocional, e isso não é errado. Nós passamos o nosso dia guerreando as nossas guerras do dia a dia, trabalhar, correr atrás, isso, aquilo, dar um jeito, outro jeito, e a gente negligencia o mundo espiritual. Escute, a nossa vida espiritual, ela não dorme. Quantos enfrentam lutas enquanto dormem? Quantos dormem bem e acordam mal? Você não recebeu nenhuma notícia? Na madrugada, por que você acordou mal? Lembra esses dias a pastora Margarete, na quinta-feira passada, ela abriu o culto e ela deu um testemunho dizendo assim, que esses dias ela acordou mal e o filho dela, o Mateus, disse assim, mãe, eu acordei assim esses dias, e o que ele fez? Diz que ele colocou a mão sobre a cabeça dele e ele começou a declarar que há algum capeta tentando tirar e me perturbar a minha vida, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E ele falou, mãe, foi incrível. Na mesma hora eu fiquei bem. Por quê? Ele entendeu. Quantos de nós, irmãos, dormimos bem e acordamos mal? E o que você acha que é isso? Você acha que enquanto você dorme, você não recebe ataques do maligno na sua vida? Recebe. E não só como você dorme, mas o dia todo, irmãos. O dia todo nós recebemos. O problema é que nós estamos de guarda baixa. É o mesmo que entrar no octógono com Anderson Silva, assim, ó. Entrar num ringue com... Os mais novos não vão saber quem é, contra o Mike Tyson, e ficar moscando. E é exatamente isso que a gente faz no mundo espiritual. A gente está o dia inteiro de braço para trás e o inimigo só lançando dardo contra a nossa vida, investidas, lutas. Irmãos, eu quero abrir a nossa mente espiritual aqui nessa noite. Não adianta a gente ser místico, a gente tem que ser assertivo. O que é ser místico? É você achar que porque você fez algo, porque você levou um candelabro, porque você ungiu com óleo, porque você nada vai acontecer. Isso é ser místico. Não, você precisa ser racional em relação às coisas espirituais. Isso é uma guerra, isso foi uma investida, então eu vou me posicionar. Quem está entendendo? Essa palavra é para trazer uma clareza para nós sobre isso. Então nós somos seres trinos, e eu quero falar hoje sobre o mundo espiritual. Existem guerras que nós vamos travar que são naturais.
Tem dias de, irmãos, de lutar naturalmente mesmo, de levantar, arregaçar as mangas, ir trabalhar, vencer esse dia de hoje, mais um dia de trabalho exaustivo, sabe? São guerras naturais, sabe? Dias, isso vai acontecer. Existem dias que nós vamos travar guerras contra a nossa própria mente, que são guerras emocionais. Que muitas vezes você vai precisar de um terapeuta, ou você vai precisar de um psiquiatra, ou você está tudo bem. E está tudo bem, irmãos. Às vezes você vai ter que tomar um remedinho para vencer a sua mente, e está tudo bem. Para vencer uma situação. Quem está entendendo? Mas são dias, e todos esses dias, nós travamos guerras espirituais, Tião. E nós precisamos acordar para isso. A palavra diz, acorda você que dorme. E da onde nós temos que acordar? Do nosso sono espiritual. Nós precisamos acordar do nosso sono espiritual. Vou ser mais chato, dizendo que a gente precisa se levantar da nossa preguiça espiritual. Nós precisamos nos desvencilhar de uma vida espiritual desleixada. Desculpa, irmãos, mas é verdade. Uma vida espiritual apática. Não se conforme com uma vida espiritual apática. Irmão, a Bíblia diz lá em Levíticos que o sacerdote, ele não pode deixar a fogueira do altar apagar. Ele tem que levar lenha todo dia no altar. Deixa eu falar uma coisa, o altar é você hoje. E nós não podemos deixar o fogo apagar dentro de nós. Nós não podemos aceitar a apatia espiritual. Não aceite ser uma pessoa apática espiritualmente. Permissiva, não seja permissivo espiritualmente. Não, tenha propósito na sua vida espiritual. Tenha a sua vida espiritual como a primeira vida que você tem. O que Jesus ensina lá em Mateus 6? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele está falando, irmão? Ele não está falando para você não sair de dentro da igreja. A gente acha que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é participar de um monte de ministério, é ter os compromissos da igreja em primeiro lugar na sua vida. Não é isso. Buscar o reino de Deus é entender que o reino de Deus, ele é o primeiro na minha vida. Ou seja, o mundo espiritual, ela vem primeiro. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. O mundo espiritual, ele é o primeiro. Porque, sabe de uma coisa? Quando nós não éramos de Cristo, automaticamente nós éramos das trevas. Então já existia mundo espiritual na sua vida. Só que você era morto espiritualmente. E você morto não guerreia, Tião. Porque morto já é vencido. Quem está entendendo? Agora, quando você entrega para a sua vida para Cristo, a Bíblia diz que você nasce de novo. E quando você nasce, você também nasce para uma guerra espiritual. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Para cada tipo de guerra, nós precisamos trabalhar da forma certa. Nós precisamos guerrear da forma certa. Tudo na nossa vida, escreva isso, tudo nas nossas vidas inicia na esfera espiritual. Tudo. Tudo na nossa vida inicia na esfera espiritual. Posso falar uma coisa, irmãos? Não pense em dinheiro, que eu vou te falar agora. Por favor, não pense em dinheiro. Mas a Bíblia chama oferta, Bianca, de semente. O que oferta é?
Semente, ela é plantada para quê? Para germinar. Toda vez que você vier à igreja, traga uma semente. Bote nome nessa semente e semeie. Não estou falando de você trazer mais dinheiro para a igreja. Não é isso. Entenda o que você quiser. Eu estou te dando um segredo espiritual aqui. Coloque nome na sua semente. Eu vou semear aqui a vida do meu filho. A vida espiritual do meu filho. Eu vou semear a faculdade. Eu vou semear. Coloca semente. Faz isso. Rega a sua semente. E eu duvido que você não vai dar testemunho aqui da sua semente. Eu vou contar testemunho aqui da minha semente. Da semente que eu plantei hoje. Amém? Concorda? Fala assim, Senhor Jesus, abençoa a semente do pastor Léo. Depois eu vou contar para vocês. Você concorda com a minha semente, Tião? Oh, glória. Você concorda, amor? E você, filha? Então tá bom. Já tem 3 concordando comigo. Se vocês não quiserem concordar, tá tudo certo. Tô brincando, irmãos. Mas a da parte da semente é verdade. Então tudo na nossa vida inicia no mundo espiritual. E como guerrear do jeito certo? Eu quero falar sobre 3 pontos, irmãos. 3 princípios importantes para guerrear: discernir, vigiar e agir. Discernir, vigiar e agir. Primeiro deles, discernir. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Olha o que ele diz: adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que a gente pode fazer. Irmãos, e nós precisamos o que mais? Aprenda a ter discernimento. Irmãos, nós precisamos ter discernimento para entrar numa batalha. O que é discernimento? Você pode me perguntar. Discernir é parar e tentar entender a situação. Então eu tenho uma guerra aí, eu tenho uma luta, eu estou passando por um momento. Não adianta sair fazendo, nós precisamos discernir o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou enfrentando? É Deus que quer me ensinar algo ou isso é uma investida contra a minha vida? Isso se chama discernimento. Eu tenho algo, irmãos, isso é muito real na minha vida. E os meus sentimentos, eles são aflorados. Me dá um sentimento quando, por exemplo, se eu sentar do lado de alguém que não está bem, parece que eu sinto a dor da pessoa. É louco, irmãos, de verdade, eu não queria sentir isso. Verdade mesmo. Isso em casa, então, é muito comum. Às vezes eu chego perto, o que você tem? Tenho nada, né? Que é o que as mulheres sabem responder, né? É o que as mulheres elas foram ensinadas a responder, não tenho nada. O que vocês têm? Nada. Aí a gente não acredita, fica angustiado. Vocês nunca têm nada. Mas quando o ralo desentope, meu irmão... Mas você não falou que não tinha nada, caramba. Agora eu sou o culpado do mundo. É assim que acontece. Mas tá tudo bem, Deus fez vocês assim. E fez a gente cheio de paciência para aguentar vocês. Então, irmão, às vezes eu chego, o que você tem? Nada. Eu sei que tem.
E aí eu tenho um defeito, irmão, porque eu fico cutucando, sabe? Para saber o que tem, mas isso não acontece só em casa. É muito comum. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu sinto assim, a minha primeira pergunta é: Deus, quem é? Senhor, o que está acontecendo? Porque sou eu que estou mal? Ou é alguém que está mal próximo de mim? É eu que estou mal ou está para acontecer algo? Irmãos, isso é meu, não estou falando que você tem que fazer isso. Isso sou eu que faço. Por quê? Porque, irmãos, eu preciso discernir o que é aquele sentimento. Quando eu estou enfrentando algum tipo de luta na empresa ou alguma situação, Deus, o que está acontecendo? Por que, irmãos, essa pergunta? Porque quando vem a resposta, eu sei o que fazer. Eu sei como agir. E, irmãos, nós estamos falando de mundo espiritual. E quem nos dá a resposta é o Senhor. Então, irmãos, discernir é importante. Quem age de forma impulsiva toma atitude sem discernimento. Por quê? Porque agir impulsivamente é agir no campo das emoções, não é agir no campo do espírito. Irmãos, e a guerra que nós estamos travando, muitas vezes, ela não está no campo das emoções. Às vezes ela está no campo espiritual. Por isso você precisa discernir. Por quê, irmãos? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E isso não é outra coisa senão espiritual. O diabo é espiritual, ele não é uma pessoa. Ele é espiritual, então ele vai tentar contra a nossa vida de forma espiritual. Discernir de forma espiritual, preste atenção, é permitir que Deus fale ao seu coração em relação àquele assunto. Vou falar novamente. Discernir de forma espiritual é permitir que Deus fale com a gente em relação àquele assunto. Então, o discernimento, nós precisamos de Deus. Um dos dons que Paulo vai falar em Corinto, que ele vai falar que nós precisamos buscar, é o dom de discernimento. Muita gente quer dom de cura, dom de prosperidade, dom de fé, dom de sinais, dom de isso, daquilo. Mas o dom, irmãos, precioso, o maior dos dons é o amor. E depois um outro dom importantíssimo para a nossa vida é o dom de discernimento. Quem está entendendo isso aqui, irmãos, nessa noite? Isso aqui, irmãos, é uma direção para a nossa vida. Hoje é Deus colocando uma arma poderosa na nossa mão. Você pode falar um amém? Hoje, irmãos, isso aqui é uma arma de vitória para a nossa vida. Aprender a guerrear no mundo espiritual. Isso aqui é tema de seminário, irmãos. Então, nós precisamos discernir. Então, a primeira coisa, estou enfrentando uma batalha. O que eu preciso? Discernimento. Eu preciso de discernimento. Porque o discernimento vai me trazer clareza para a situação que eu estou passando. Ô, irmão, irmã, por favor. Aprenda, amadureça espiritualmente. Isso é importante para você. Isso é vital para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para tudo que você pôr a mão. Sabe, amadurecer espiritualmente, para quê? Para você começar a aprender a guerrear na esfera espiritual. Um dia talvez você se converteu, alguém pôs uma Bíblia na sua mão e falou: agora você é crente, se vira. E não é assim. Quando Jesus ele pegou os discípulos e começou a chamar os discípulos, ele levou os discípulos para algo chamado discipulado. E ele começa a ensinar os discípulos a respeito de coisas espirituais que eles não sabiam. Irmãos, olhem as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Irmãos, isso no mundo natural não faz sentido.
Por quê? Porque esses serão consolados. Então ele está falando de coisas espirituais. Bem-aventurados os humildes de coração, porque estes herdarão a terra. Então Jesus começa um processo de discipulado, de ensinar no mundo espiritual. Irmãos, e talvez a sua vida espiritual foi assim, você entregou a sua vida para Cristo, alguém jogou a Bíblia na sua mão e falou, agora se vira. Por isso, a Somos, ela é voltada para o ensino da palavra. Por isso que todo pastor que sobe aqui, ele sobe para te ensinar a palavra. Não é pregação, você nunca vai vir na Somos ver pregação. Você vai vir e aprender o mundo espiritual sobre as coisas do reino de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos disso, irmão. Sabe por quê? Tem muita gente que se converte, vem para o reino de Deus e não suporta 1 ano, 2 anos, 3 anos, sai fora. Por quê? Porque ele caiu no mundo espiritual e só apanhou do diabo. Essa é a realidade. E apanha literalmente. Lembra aquela pessoa que viu Paulo fazendo sinais e maravilhas, expulsando demônio? Ele pega e fala, é assim que funciona. Ele sai e começa a falar, eu vou fazer também, é só falar o nome de Jesus. E chega lá e fala, em nome de Jesus, sai dessa pessoa. Ele fala, Jesus eu conheço. A quem Paulo prega, sai dessa pessoa. Jesus eu conheço. Paulo também, mas e você? E deu uma surra. O demônio está em Atos, é só você ler. O que é isso? Uma pessoa que não conhecia do mundo espiritual, querendo entrar nas esferas espirituais. Quantos de nós, irmãos, não estamos aqui e a gente não se atenta para isso? Mas hoje, em nome de Jesus, essa chave vai virar na nossa cabeça, amém? E nós vamos entender e passar a guerrear do jeito certo. Segundo ponto que nós precisamos numa guerra, de vigiar. Nós precisamos vigiar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. A versão que eu leio na NVT, ele diz assim, estejam atentos. Outras versões vai dizer, vigiem. Estejam atentos. Tome cuidado com o seu grande inimigo. Quem é o inimigo, irmãos? Quem é o inimigo? Lá foi Paulo que disse, aqui é Pedro que está falando. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, cada um tem a sua guerra. Mas o que ele diz aqui? Fiquem atentos. Ou seja, vigiem. Vigia do quê? Contra o seu grande inimigo. O seu grande inimigo não é o seu parente, não é o seu chefe, não é o seu vizinho, não é aquela pessoa que te fechou no trânsito. Acredite nisso. E geralmente, irmãos, o inimigo ele vai vir na nossa fraqueza. Eu tenho um amigo, irmãos, que ele é um pastor, um homem de Deus. E ele sempre teve problemas gravíssimos no trânsito. Mas é problema sério mesmo, irmãos, de quando ele não era convertido, das pessoas, de ele bater nas pessoas e várias pessoas no trânsito. Conhece? Irmãos, e não acho que quando ele se converteu a luta parou, não, a luta aumentou. Eu falo, meu Deus, como tem tanta gente que fecha ele e não me fecha do jeito que fecha ele. Por quê? Porque o inimigo sabe qual é a sua fragilidade, qual é a sua deficiência. E é lá que ele vai agir. Você acha que o inimigo não tem legalidade, se ele não pode tocar, por exemplo, de colocar na frente de homens que têm problemas com pornografia, vídeos, fotos e tantas outras coisas que de repente você fala, nossa, de onde que saiu isso? Aí você volta e fala, nossa, de onde saiu? Nossa, de onde saiu isso? Nossa, que bonito isso.
Você acha que não tem mover espiritual das trevas nisso, irmão? Pessoas que têm problema com dinheiro, apareceu oportunidades de ganhar dinheiro fácil. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. A gente ficar vigilante da onde vai vir algo contra a minha vida. Eu discerni, isso é uma luta espiritual, ok, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento, por quê? Porque virá o próximo dardo, virá a próxima investida, virá o próximo ataque contra a minha vida. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Isso acontece, irmãos. Só que quando nós não olhamos de forma espiritual, irmãos, a gente vai vivendo a vida de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E não é assim. E aqui Pedro ele é muito claro dizendo assim, olha, fiquem atentos, ou seja, vigiem. Vigiar é estar atento em toda e qualquer situação. Irmãos, é só você pegar um filme de guerra, de batalha. É muito importante que a gente tenha essa dimensão da coisa. Ninguém pode estar lá. Quem que já assistiu Tropa de Elite? BOP. Vamos deixar esse filme toda semana. Só não deixo porque fala muito palavrão. É verdade mesmo. Mas não tem aquela parte que fala assim, ô 02, sem bandoleira agora, essas horas do campeonato 02. Põe bandoleira 02. Nem sei se é o 02. Mas é o que a gente faz, irmão. Nessa altura do campeonato, a gente de guarda baixa espiritualmente. A gente não anda vigilante. Agora imagine um soldado de guerra, no meio de um ato de batalha, ele com a arma dele abaixada, conversando no WhatsApp, falando da vida dos outros, de guarda baixa. Vai vir o tiro, ele não vai nem saber de onde. Você está numa batalha, é atenção. É vigilância. É o tempo de quem está entendendo. Isso faz sentido para você hoje? Isso precisa fazer sentido para a nossa vida. Por quê? Porque se isso não fizer sentido, a gente vai ficar procurando culpados o tempo todo para as nossas mazelas e para as nossas derrotas. A gente vai ficar encontrando culpado todas as vezes. Ah, foi ele. Ah, foi ela. Ah, foi a economia. Ah, é o Lula. Ah, é o Bolsonaro. Não, irmão, não é nada disso. Nós não somos governados por essas coisas. Ah, porque o país está em crise, irmãos. Desde que eu existo por gente, eu nunca vi falar que o país está de vento em popa. Se você for na América do Norte, o país mais rico do mundo, eles vão falar que estão em crise também, irmãos. Mas, irmãos, isso não pode nos abalar, Valéria. Por quê? Porque nós não somos governados pelo mundo natural. Nós somos governados pelo príncipe da paz, o Pai da eternidade, Jesus Cristo, o Cordeiro, que morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. É Ele quem governa os nossos dias. Não é a inflação, não é o dólar, não é o euro, não é o crime, não é o Lula, não é o Bolsonaro, é o Senhor Jesus. Ei, crente, o nosso Messias não se chama Bolsonaro. Ele é Jesus, o Nazareno. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos, é bom a gente já ir falando sobre isso, porque o ano que vem vai ser aquela bagunça de novo. Vermelho contra verde e amarelo. Não, irmãos, a nossa luta não é essa. A nossa luta é chegar no céu, chegar na eternidade, andar em ruas de ouro. É lá que os nossos olhos têm que estar. Os nossos olhos têm que voltar para a eternidade. Irmãos, nós precisamos readquirir o senso de eternidade. Nós precisamos voltar a falar da Nova Jerusalém.
ruas de ouro, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza. Oh, meu Deus. Então vigia, meu irmão. Nossos inimigos espirituais vão tentar nos roubar de qualquer forma. Temos que permanecer firmes, sermos fortes nos dias de luta. Sabe que negócio? Vigia, crente. Vigia mesmo. Vigia com o que você tem ouvido. Vigia com no que os seus filhos têm ouvido. Vigia para quem você tem emprestado o seu ouvido. Não se engane, a Bíblia diz, um pouco só de fermento leveda toda a massa. O que você tem ouvido tem edificado a sua vida ou tem destruído a sua vida? Quando a gente fala assim, eu não ouço música do mundo. Irmãos, não é sobre certo e errado, é sobre o que me alimenta e o que não me alimenta. O que me edifica ficar ouvindo uma música suicida como do Legião Urbana, por exemplo? Uma música suicida, como tantas outras que tem. Eu sempre gostei, irmãos, de Legião Urbana, só que não me alimenta. Eu sempre gostei de Rapa, só que Rapa só fala de Umbanda, irmãos. O que me edifica isso hoje? A questão não é ser pecado ou não, é aonde que eu estou dando os meus ouvidos. Pessoas que você ouve, pessoas que você segue conselho. Não pode um cego guiar outro cego. Não pode um morto guiar uma pessoa viva, nunca. Presta atenção. Isso é importante, é vital para nós, então isso é vigiar. Isso é vigiar. Nossa, gostei disso. É bom. Não é da vontade de Deus, mas é bom. Mas não dá nada, porque sabe qual que o crente se resume a é pecado ou não é pecado? Tem muita coisa que não é pecado, mas não é para a gente. Quem está me entendendo? Então acorda, meu irmão. Existe um mundo espiritual que quer te roubar, te tirar da presença de Jesus. E por último, depois de discernir, vigiar, nós precisamos agir. Precisamos agir. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4. Segunda Coríntios. Isso. Diz assim: usamos as armas poderosas de Deus, e não armas do mundo, para destruir as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, olha o que Paulo está dizendo e ensinando aqui à igreja de Corinto. As armas que nós usamos são armas de Deus. Diga assim, armas de Deus. Essas são as armas que nós precisamos usar. As armas de Deus. Existem armas de Deus para as batalhas espirituais que nós enfrentamos. E as armas de Deus, irmãos, elas não podem ser armas naturais. As armas de Deus não é um arco, não é uma flecha, não é uma pistola, não é. As armas de Deus não é um murro, não é uma cabeçada, não é uma gritaria, não é. Não é assim as armas de Deus. As armas de Deus são armas espirituais. E a Bíblia diz que elas são poderosas.
São armas poderosas e elas têm o poder de destruir fortalezas do raciocínio, ou seja, as coisas de Deus quebram qualquer argumento humano. Esses dias eu estava fundamentado em vários argumentos meus, pois veio uma palavra de Deus para a minha vida e os meus argumentos humanos caíram diante daquilo que Deus disse. Porque tudo que é humano, tudo que é raciocínio humano, se desfaz diante da presença de Deus. E assim vai ser o nosso agir. Como vai ser o nosso agir? Nós vamos agir com as armas de Deus e dar respostas no mundo espiritual. Ei, responda no mundo espiritual. Dá uma resposta no mundo espiritual. Combata hoje a sua letargia espiritual, ou seja, a sua lentidão espiritual, a sua apatia. E venha guerrear, dê uma resposta no mundo espiritual. Quando um exército humano ele é atacado, o que ele faz? Ele é contra-atacado. E está na hora de nós, cristãos, homens e mulheres espirituais, contra-atacar no mundo espiritual, contra as armadilhas que têm se levantado contra as nossas vidas. Tem guerras que nós vamos guerrear, e tem batalhas que nós vamos batalhar, tem vitórias que nós vamos vencer, irmãos, é no mundo espiritual. É no mundo espiritual. E são várias as armas que o Senhor nos dá. Oração é algo que nós precisamos orar, é algo que nós precisamos fazer, é algo que nós precisamos usar nos dias de guerra. Quantas vezes nós chamamos a igreja para um clamor, e aí a gente começa a fazer aquela oração que chama gato. Não, irmão. Tem dia que a oração ela é frente de batalha. Tem dia que a oração é botar o diabo para correr. Tem dia que a oração, irmãos, é pôr literalmente o diabo para correr. E você precisa, escute, olha para mim, coloque o diabo para correr na sua vida. Não aceite, lembra que eu acabei de falar sobre o Mateus, o dia que chegou na casa dele e falou, olha, se tem algum capeta querendo me perturbar, sai agora em nome de Jesus. Até quando, irmão, você vai achar que você está mal porque você não acordou bem emocionalmente? Não. Tem dia que você precisa sacudir a poeira e pôr o diabo para correr na sua vida e guerrear. Oração de batalha espiritual. Tem dias que nós estamos aqui na sala de oração e está todo mundo no seu tempo de comunhão com Deus, quietinho e tal. E ok, é isso mesmo, a sala de oração é para isso. Mas tem dias que chega no final e fala, gente, vamos dar uma batalhada aqui, porque o ambiente está... Nós precisamos guerrear, eu preciso de alguns guerreiros comigo. E aí, irmãos, a gente deixa o nosso cantinho e a gente começa a guerrear no mundo espiritual. Vamos guerrear pelas famílias aqui, gente? Vamos, então vamos batalhar agora. E agora não é aquela oração de... Não, agora é a oração de tira a mão. Sai agora. Quem está me entendendo? Quantos de nós agimos dessa forma? Quantos de nós acordamos na nossa casa e falamos assim, hoje eu vou ser profeta na minha casa. Hoje eu vou declarar sobre a minha casa. Hoje eu vou profetizar sobre a minha casa. Hoje eu vou profetizar sobre os meus filhos. Hoje eu vou profetizar na minha empresa. Hoje eu vou profetizar na minha empresa. Hoje eu vou declarar, eu vou chamar o mundo espiritual aqui no meu emprego. Vai acontecer. Ah, o meu setor não está bom. Ah, não está bom? Vai ficar bom, porque eu vou pôr o diabo para correr do nosso setor. Quem está me entendendo aqui, irmão?
Mundo espiritual. Mundo espiritual. E Deus, Ele quer fazer, Ele quer agir. E eu e você, preste atenção aqui, eu e você não fomos chamados para ser meros espectadores do mundo espiritual, não. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres batalhadores no mundo espiritual. Paulo diz, combati o bom combate, ou seja, ele guerreou a guerra que foi proposta para ele. Tem uma guerra proposta para você. Vamos vencer, igreja. Vamos vencer. Jejum é uma arma espiritual. Quanto tempo você não jejua? Ah, mas eu não jejuo porque passa mal. Não, você passa mal porque não jejua. Ah, eu não jejuo porque eu passo mal. Não, você passa mal porque você não jejua. Você confia que você vai passar mal. Ah, pastor, você está sendo irresponsável. Não, irmãos, não estou. Eu estou te chamando para o mundo espiritual. Eu estou te chamando para guerrear numa esfera, irmãos, que não é o natural que rege. Ah, se você acreditasse nisso, você falava, amém, graças a Deus. Eu estou te chamando para vir para uma outra esfera, uma esfera espiritual. Um mundo espiritual que existe e é real. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Quando o Senhor chega e chama Gideão. O Senhor chamou Gideão do ponto de vista espiritual. Ele chama Gideão e fala assim, Gideão, vem que você vai vencer essa batalha, você vai libertar a sua família. Gideão estava somente olhando, ele estava com os olhos espirituais vendados e ele estava enxergando do ponto de vista humano. Ele falou assim, como eu posso? Se eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre. E o Senhor falou assim, não, Gideão, vai nessa tua força que você vai libertar o meu povo. Ou seja, irmãos, a estatura espiritual de Gideão era outra estatura que ele não conseguia enxergar. Ah, você não sabe quem você é na mão de Deus. Você precisa saber quem você é no mundo espiritual. Você precisa saber, irmãos, do tamanho da arma que você tem nas suas mãos no mundo espiritual. Você tem algo, irmãos, que é uma bomba atômica, que ela pode destruir todo o sofisma, pode destruir todo o argumento humano. Aquilo que você tem nas mãos no mundo espiritual, irmãos, é isso que vai te fazer mais do que vencedor. Você tem que sair daqui hoje, eu vou vencer no mundo espiritual, eu vou guerrear essa guerra e eu sei que eu vou sair vitorioso. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está contra mim. Jejum, irmãos, um determinado momento, os discípulos tinham ido pregar o evangelho e eles voltam e falam, Senhor, mas nós não conseguimos. E eu chegar, os seus discípulos não conseguiram. Falam assim, sabe o que é? É que vocês foram natural. Porque é uma casta de demônios. Ao que, irmãos? Uma casta de demônios. Que eles só saem com jejum e oração. Você acha que isso acabou? Você acha que isso cessou? Não. Isso não cessou. Então, existem batalhas na nossa vida que a gente vai vencer jejuando e orando. Fazendo o quê? Jejuando e orando. Ah, eu tô meio frio, eu tô desanimado espiritualmente. Não, irmãos, às vezes só está faltando lenha na fogueira. Eu estou desanimado com a igreja. Não, você só está deixando o fogo apagar. E o que você precisa fazer? Dar uma resposta no mundo espiritual. Vai jejuar. Vai orar. Vai pôr lenha nessa fogueira. É isso que Deus quer fazer com você. Você leva a lenha, o Espírito Santo sopra.
E o fogo volta a acender, irmãos. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Responder a uma situação com sabedoria, com a sabedoria de Deus, é uma arma poderosa que nós temos. Seja sábio. Deus te deu sabedoria. Reagir a uma situação com sabedoria é uma arma poderosa. Eu lembro que uma vez nós estávamos passando por uma situação e a Andressa falava assim: a minha resposta vai ser o silêncio. O meu silêncio vai falar mais do que a minha voz. Naquele momento foi uma decisão sábia. O silêncio foi a resposta vinda de uma sabedoria de Deus. Quem disse que você tem que falar? Quem disse que você tem que agir? Quem disse que você tem que fazer como todo mundo faz? E você responder a uma situação com a sabedoria de Deus, essa é uma arma que vai trabalhar ao seu favor. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que discernir. Discerniu, entendeu? Agora vigia. Vigia. Está vigiando? Agora está na hora de agir. Dá uma resposta no mundo espiritual. Vai orar na madrugada. Pega sua esposa e vai orar. Pega seus filhos e vai orar. Pega o seu patrão e vai orar. Vai orar na sua empresa. Dá uma resposta no mundo espiritual. Porque se as trevas saem fazendo, nós precisamos sair desfazendo. Se as trevas faz, a gente desfaz. Só que a gente precisa desfazer. A gente precisa agir. Dê uma resposta. Entra nesse campo de batalha espiritual. Está na hora de você entrar nesse ringue. Está na hora de você entrar nesse lugar de batalha. Você vai deixar os leões te matarem? Você vai deixar o diabo destruir a sua vida? Você vai permitir isso mesmo? Você vai permitir que o diabo tire de você o prazer de trabalhar onde você trabalha? Isso deve estar fazendo sentido para alguém. Um dia você deu testemunho do trabalho que você conquistou. Um dia você disse: eu gosto de trabalhar aqui. De repente, você vai deixar o diabo roubar isso de você? Você vai deixar o diabo roubar a sua alegria? Você vai deixar ele colocar em você uma roupa de depressão? Não aceite isso. Só que você vai combater isso literalmente guerreando. Não sendo permissivo. Você precisa contra-atacar. Para de apanhar. Para de achar que as coisas na sua vida não é automático. Jesus já fez tudo. Não, Jesus venceu a morte. A vida, ele disse que nós teríamos que vencer. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sabe o que é tende bom ânimo? É agarra. Lute. Lute. Vença, basta cada dia o seu mal. É um leão por dia que tem que vencer. É um leão por dia que eu vou vencer. Lute, venceu hoje. Amanhã vai ter outra, vence amanhã também. Amanhã vai ter outra, vence outra também. Tenha bom ânimo. Ah, mas parece que para mim não, irmão, é para todo mundo. Ah, parece que a minha vida está mais difícil. Não é. Você tem a sua dor, eu tenho a minha.
Todos nós temos. Lembre-se, nós lemos em Pedro que os irmãos de vocês estão sofrendo as mesmas coisas. Então, vamos guerrear. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O que você vai fazer diante de uma palavra dessa? Eu gostaria de convidar você para guerrear essa noite. Se você estiver comigo aqui, eu queria que você destravasse disso. Então, eu queria te chamar para vencer uma batalha no mundo espiritual essa noite. Eu queria levantar um clamor aqui nessa noite. Mas que não seja um clamor de chama-gato. Que seja um clamor de guerreiros e guerreiras aqui. Eu não estou aqui, irmãos, para querer te doutrinar nisso. Não é isso. Eu só quero te despertar. Eu só quero ajudar você a se destravar nessa área. Parar de apanhar de boca fechada. Quem está comigo aqui? Vamos orar? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Abra sua boca, vamos orar. Pai, vamos vencer, irmãos. Vamos, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Cheira bassori alabaxara bacalabassori alabachai.